Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir mais um assunto muito importante dentro de oncologia, que é câncer de próstata, o tema recidiva bioquímica. A recidiva bioquímica é caracterizada pela elevação dos níveis de PSA após a realização de um tratamento definitivo para o tumor de próstata, mas existe uma definição para a caracterização da recidiva bioquímica. Então a gente vai começar por essa questão de 2019. Vamos lá, é um homem de 72 anos, engenheiro, que tem história de hipertensão, cardiopatia, dislipidemia e intolerância à glicose, que faz uso de diversas medicações, que teve um irmão com câncer de próstata e uma mãe que teve câncer de mama, estava fazendo um check-up com dosagem de PSA e teve uma elevação do PSA para 5,5, sendo, portanto, encaminhada ao urologista. O urologista fez o toque retal que identificou um nódulo no lobo direito, pediu a biópsia que confirmou adenocarcinoma de próstata de baixo risco. É um Gleason 7, mas é um 3+4 com comprometimento de 4 de 12 fragmentos, com até 60% dos fragmentos acometidos. Discutiu-se as opções de tratamento com o paciente, especialmente a prostatectomia radical ou a radioterapia com terapia de deprivação androgênica, e optou-se por tratamento com radioterapia e terapia de deprivação androgênica. Se fez a terapia com Degarelix e iniciou 2 meses antes da radioterapia, fez a radioterapia com dose full, 78 grays, teve boa tolerância e ótima queda do PSA, tendo obtido PSA indetectável após 5 meses do início do tratamento. Agora, esse paciente vem fazendo controles por PSA e o que tem se visto é uma elevação progressiva do PSA em níveis de 0,21, 0,38 e 0,69, tá? E aí a questão nos pergunta o que fazer com esse paciente. Beleza, então qual é o cenário que eu estou vendo? Um paciente que tinha um câncer de próstata inicial localizado, que foi tratado com radioterapia e terapia de deprivação androgênica e zerou PSA, foi para níveis indetectáveis, e agora vem em elevação de PSA, mas em números baixos. O maior PSA que esse paciente tem descrito é 0,69. E aí a gente vai ter que lembrar da definição de recidiva bioquímica. Então a gente vai olhar para a recidiva bioquímica através de 2 cenários. Primeiro, o paciente foi operado. Se ele foi operado, para falar que ele tem recidiva bioquímica, eu preciso ter 2 PSAs maior ou igual a 0,2. Isso define recidiva bioquímica pós-cirurgia, porque eu retirei por completo o tecido prostático, ou seja, não é para esse paciente estar produzindo antígeno prostático específico, não é para esse paciente produzir PSA. Mas, nos pacientes em que eu fiz a radioterapia, eu tenho que me lembrar que eu não tirei a próstata. Então, existe tecido prostático ainda saudável ali, que é capaz de produzir antígeno prostático específico. Portanto, para a definição de recidiva bioquímica pós-tratamento com radioterapia, eu considero um aumento do PSA maior ou igual a 2 acima do nadir. Então, se o nadir foi indetectável, vai ser maior ou igual a 2, mas se o nadir foi 0,5, vai ser maior ou igual a 2,5. Tá? Esse paciente da questão foi tratado com radioterapia. Portanto, para definição de recidiva bioquímica nesse caso, ele foi no indetectável, tratado com radioterapia, eu preciso ter uma elevação acima de 2 do PSA. E o maior PSA que esse paciente tem é 0,69. Portanto, esse paciente não fecha critério de recidiva bioquímica e o que eu deveria fazer com ele é continuar o acompanhamento. Vamos ver então as alternativas. Letra A. Paciente apresenta recidiva do câncer de próstata, deve ser solicitado exames de estadiamento. Incorreto. Letra B. A elevação de PSA acima de 0,2 é compatível com recidiva do câncer de próstata. Seria compatível se ele tivesse operado, mas ele irradiou, então está incorreta. Letra C. A elevação do PSA pode continuar sendo monitorizada, pois não configura a recidiva do câncer de próstata. Correto, não é maior do que 2 mais o nadir nesse paciente, porque ele foi tratado com radioterapia. Então, não é uma recidiva bioquímica. Letra D, a elevação do PSA acima de 0,2 é compatível com recidiva bioquímica. Isso vale para quem operou, para quem irradiou isso não vale.
Letra E, devem ser realizados exames de estadiamento completos com tomografias e cintilografias e caso não se confirme doença metastática, pode-se indicar uma cirurgia de resgate, não tem nada a ver, está completamente errado. Portanto, lembrar que resistiva bioquímica é elevação dos níveis de PSA pós um tratamento definitivo, mas tem que preencher aqueles critérios, ou maior ou igual a 0,2 em 2 medidas para quem operou, ou maior do que 2 mais o nadir para quem irradiou. Beleza? Gabarito da questão, letra C. Questão de 2021, a questão é absolutamente igual, só que agora o paciente não irradiou, ele operou. Vamos ver a questão? É um paciente de 74 anos, advogado, procura um médico para avaliação de rotina, hipertenso, cardiopata, dislipidêmico, intolerância à glicose, sem história tem uma história familiar, um irmão com câncer de próstata, uma mãe com câncer de mama. Durante a avaliação, a elevação do PSA, encaminhado para o urologista, nódulo endurecido na próstata, biopsiou, Gleason 7, 3+4, ou seja, um caso absolutamente igual. Foi discutir as opções terapêuticas no cenário de doença inicial e se optou por cirurgia. Então, o paciente fez uma prostatectomia radical robótica, mostrou um T2N0M0 e permaneceu em segmento com dosagem de PSA e atingiu o nível indetectável na primeira mensuração. E agora o PSA está subindo de 0,09 para 0,18, tá? Então, o cenário aqui é prostatectomia radical, PSA indetectável e agora está subindo, 0,09, 0,18, ele pergunta o que fazer. Temos que pensar em quê? Em resistiva bioquímica. Esse paciente fecha critérios para resistiva bioquímica, ele foi operado. Tem PSA maior ou igual a 0,2? Não tem. O PSA maior que esse paciente tem é 0,18, é menor do que 0,2. Portanto, ele não fecha critérios para recidiva bioquímica. Vamos ver as alternativas? Letra A, seguir acompanhamento clínico com dosagem de PSA. Beleza, ele não fecha critério para recidiva bioquímica, conduta, repetir o PSA daqui a um tempo para ver se vai elevar. Ah, mas Abraão, está subindo, é claro que vai. Ok, mas existem os critérios e a gente tem que seguir. Letra B, solicitação de PET com PSMA, incorreta, ele não tem critérios para resistiva bioquímica. Recomendação de radioterapia de salvamento, incorreta, a gente poderia recomendar radioterapia de salvamento se ele fechar critérios para resistiva bioquímica e não tiver doença à distância, mas ele não tem critérios ainda. E letra D, iniciar agonista ou antagonista de LH, também não tem indicação de castração nesse momento, por isso o gabarito letra A. Duas questões discutindo o mesmo assunto, resistiva bioquímica, uma no cenário pós-radioterapia, a outra no cenário pós-cirurgia. Bem, então esses eram os assuntos que eu queria discutir com vocês. Um bom final de semana a todos e a gente se vê na segunda-feira para continuar o assunto câncer de próstata. Um abraço.